Ó o Jones. Ô, Marcão, manda. você falou que você gosta do Dorival. Dorival Júnior. Eu sempre achei ele um técnico médio, tá? Tanto é que quando ele assume o Flamengo, eu falo, cara, o Dorival nunca teve tamanho pra... Eu não sei, assim... Só que chegou no Flamengo e aí é aquela. Fez o arroz com feijão. E no Flamengo dá certo esses caras aí que é o cara salsicha, mano. Vai chegar lá, não vai pressionar, não vai ser o Rogério Ceni, né? Que quer mandar e desmandar. É o cara que vai chegar lá e vai fazer o arroz com feijão. E funcionou no Flamengo. Só que, cara, eu queria que você explicasse por que você acha que o Dorival é um nome bom pro São Paulo. Levando em consideração que o São Paulo não tem peça, né? Não tem... Assim, eu não sei se você acha isso, tá? Você acha o São Paulo também um time competitivo hoje com o que tem? Com o Dorival? Na moral, se a gente for analisar o ano passado, Cross, o São Paulo, ele mesmo com elenco também, na minha opinião, até chegaram jogadores melhores do que o São Paulo tinha no ano passado. Tá? Galopo, né? Chegou. Então, o São Paulo ele conseguiu em 4 competições. O competições. Rogério também não gostava do Galopo, né? Ah, então. O que é estranho, porque, desculpe, quando o Corinthians foi atrás do Fausto Vera, a galera tava fazendo umas comparações com o Galopo. Sim. Ó, são dois jogadores bons e tal, qual que é melhor? Um negócio assim. Então o Galopo é um bom jogador, não? Porque eu não vi muito dele. O grande lance também, Cross, eu acho que é a adaptação. Quando você sai de um país e vem pra outro, você tem o lance da cultura, você tem o lance de repente você ser mais apegado à sua família, o outro não. A realidade é a seguinte, o Fausto Vera chegou no Corinthians, vestiu a camisa e virou titular rapidinho. Enquanto o Galopo ele demorou pra engrenar. E esse ano, cara, o Rogério Ceni quando utilizou o Galopo, utilizou fora de posição. É por isso que eu falo, o Rogério Ceni tem algumas teimosias barra burrice, que na minha opinião, ele faz pra queimar o jogador. Então quando ele inventa o Galopo de ponta esquerda, não vem falar pra mim que o Rogério Ceni viu no treinamento que o Galopo podia ser um bom ponta esquerda, que ele podia ser um bom reserva pro Caleri, quando o Caleri tava machucado. Só que simplesmente o Galopo, sei lá, por um toque divino, começou a marcar gols, cara. Terminou então, o campeonato. Me fala, porque justamente por causa disso aí, eu não sei qual é a função real do Galopo. Qual que é a posição dele? O Galopo, ele gosta de jogar como se fosse do lado esquerdo do campo, aberto, assim, não na extremidade, mas assim, como se fosse o meio esquerdo. Mas meia. Tá. Não tão aberto como o Rogério Ceni colocava e não tão adiantado. Só que assim, ele colocou justamente... Porque o torcedor, de uma forma geral, ele analisa o resultado. Então vamos lá. O Galopo, ele atuou fora de posição. Jogou uma merda, não jogou nada. O torcedor vai falar assim, tá vendo como o Rogério Ceni tem razão? O Galopo não joga nada. Só que ele não vai entender. Por exemplo, tem um monte de torcedor que fala pra mim, pô, Marcão, mas o Luciano não joga nada. Eu falei, vocês analisaram que o Luciano hoje tá jogando numa posição que ele não tá acostumado a jogar? Camisa 10? Pô, a gente já viu no videogame, moço. O cara atacante, ele tem lá 80 Caiu o overall. Você bota ali pra ele de meio, ele que 67. Exato, mas é o básico, irmão. Só que o torcedor, de uma forma geral, é por isso que eu falo. Às vezes o torcedor, não sei até, não dá pra gente cobrar que todo mundo analise o jogo, tipo, por exemplo, como um cara que realmente é um comentarista de futebol. O torcedor, de uma forma geral, mano, vira e mexe, ele analisa o resultado. Então pode ter jogado uma porcaria, como foi o jogo ontem lá, com o tal do Porto Cabejo lá. Jogou nada, mano. Mas ganhou de 2-0. Se você falar assim, porra, o São Paulo não jogou nada, o torcedor vai falar, pô, o Marcão é mó corneta, porque não sei o que ganhou o jogo. Cara, mas você tem que analisar o contexto. E isso, com o jogador de futebol, é a mesma coisa. O jogador, quando ele não joga no seu posicionamento, eu acho que a gente não pode cobrar do cara como se ele estivesse jogando na posição de origem. Isso é um fato. E por que eu acho que o Dorival vai dar certo? Em 2017, quando o Dorival chegou também pra salvar o São Paulo do rebaixamento, obviamente, chegou o Hernanes junto, que jogou muita bola naquele ano também. Mas assim, o Dorival, ele muda o ambiente, irmão. O ambiente do São Paulo hoje, não só o aspecto tático, o aspecto técnico, mas assim, o ambiente estava sobrecarregado. É como eu falei, os jogadores, por exemplo, essa eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, ficou 25 dias ali parado, e a intenção da diretoria do São Paulo era internar todo mundo lá no CT de Cotia e fazer uma intertemporada lá. Os caras pediram, pelo amor de Deus, pro Belmonte pra continuar na Barra Funda, pra que os caras treinassem e fosse cada um pra sua casa pra não ter a convivência diária com o Rogério Ceni por mais tempo. Olha o ambiente, cara. Você acha que um negócio desse aí ia dar certo? Não ia. Então dá tempo, porque tá errado é perder tempo. Eu acho que a chegada do Dorival, um cara que fala a língua do boleiro, fez isso no Flamengo, irmão. O tal do Paulo Souza, que classificou a Polônia pra Copa do Mundo, não sei o quê. Ah, não dá pra jogar Gabigol e Pedro junto. Chegou o Dorival e falou, vai jogar os dois juntos. Fez o fácil, irmão, fez o fácil. Se tem que colocar dois centroavantes lá, um fazendo de repente um segundo atacante, um pouco mais fora da área, pega, por exemplo, o Gabigol, que tem uma facilidade maior do que a do Pedro, mas vai colocar. O que não dá pra jogar junto é David e Juan, como tem no São Paulo. Aliás, esse David aí que o Rogério Ceni fez questão de falar pra trazer, que o cara é uma porcaria. Então, o próprio Gabriel Neves, pra mim é um excelente volante, cara. O Gabriel Neves até se machucar, era titular da equipe. O São Paulo renovou o contrato com ele, inclusive, por causa disso. Voltou, teve a disposição aí por Rogério Ceni escalar no começo do ano, quando o São Paulo ainda tinha Rafinha e Igor Vinícius, que não tinham se lesionado ainda. O Rogério Ceni deixava... Nossa, muita gente lesionada, né? O São Paulo hoje com o Rai Ramos é o 6º lateral direito na temporada. Cara, 6º. Só que assim, no começo da temporada, quando tinham os dois, entre aspas, ali titulares, Rafinha e Igor Vinícius,
Mesmo assim, porque tem a limitação de estrangeiros para você relacionar na partida. Ele tirava o Gabriel Neves do jogo e deixava o Orejuela. Então ele levava 3 laterais direitos pra quê, irmão? Você entendeu? O Gabriel Neves é um baita de um volante, um cara que tem uma saída de bola qualificada. Mas, mano, não caiu na graça do treinador. Então o Rogério Ceni ele tenta alfinetar, tipo, fazer esse tipo de situação, não coloca o cara, deixa treinando em separado, ou de repente treina a semana inteira, na hora de relacionar, o cara não relaciona. Triste, meu rival, cara. Não, mas, cara, tudo isso é o que eu falo, é você saber gerenciar o seu grupo, cara. Ele compra essas tretas de bobeira, essa treta com o Marcos Paulo aí. Ontem o moleque entrou, mano, meteu gol, o cara salvou a pele, entre aspas, tinha salvado a pele dele até então. Mas por que não fez isso já durante o Campeonato Paulista? Mas não, mete o bruxo dele que ele mandou trazer, o tal do David lá. Então, cara, eu acho Dorival seria seu primeiro nome, em qualquer ocasião, pro São Paulo? Não. Qual seria o seu primeiro nome? Cara, eu acho que a gente trabalhando aqui, vendo o que tá acontecendo no Palmeiras, fala, pô, queria o Abel Ferreira, mas não dá. Dentro das possibilidades do que é viável, o Dorival Júnior. Porque é um cara que ele chega, Cross, e faz arroz com feijão, irmão. Ele não vai inventar moda. Ele sabe que o São Paulo hoje tá patinando. Então, não tenho dúvida nenhuma que ele vai escalar um São Paulo hoje num 4-4-2, vamos dizer. Então, se tem lá a linha de 4, 2 volantes lá atrás, se você quiser jogar com o Jackson Mendes, teu Luan, teu Pablo Maia, o próprio Gabriel Neves, como eu já citei, o segundo, o volante, Rodrigo Nestor. Você mete o Wellington Rato e mais um outro meia, ou o Alisson, ou de repente o Pedrinho. Eu colocaria o Pedrinho, que agrediu, entre aspas, a menina lá, não sei, ainda não foi julgado. O São Paulo, inclusive, pra mim, tá administrando mal essa situação. O cara, ele foi acusado de um negócio, de agressão à ex-namorada. Mas parece que saiu coisas, mais evidências hoje. Então, mas assim, enquanto não se julgar, enquanto o cara não for condenado, o cara tá recebendo salário, pra mim tem que estar à disposição pra poder julgar. Enfim. Ou rescinde, foda-se, né? Exato. Mas tem que fazer alguma coisa, Mas né? assim, o que eu acho é o seguinte, mano, você, entre aspas, rescindiu o contrato com um cara que pode ser inocente, É. o Dudu aquela vez, quando ele foi acusado também, Eu também tiveram concordo com isso. Eu Não é? concordo com isso. Então, cara, eu acho que assim, enquanto... mano, a premissa da lei brasileira, isso aí não sou eu que tô falando. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, o cara tá sendo acusado, mas não está condenado. Vai ter um julgamento e a partir daí Então, depois a gente vê o que o faz. Pinista mandou aqui um print aqui de uma página da Tropa Tricolor, que o Caleri, Arboleda e o goleiro Rafael foram alguns jogadores que foram contra a demissão do Ceni. Mas eu entendo, num grupo vai ter gente que vai ser a favor, vai ter gente que vai ser contra. Só que assim, ô seu Bento, o negócio é o seguinte, o ambiente está bom? Não tá. Não tá. Então, quando você tem um ambiente que já tá contaminado, por mais que tenham ali 1, 2, 3 jogadores, até com uma certa representatividade aí, a favor do Rogério Ceni, mas o geral, cara. Eu acho que o resto do grupo não falava a mesma língua do treinador. Então, eu montaria esse esquema do São Paulo aí com 2 meses. Então, um dos meses seria o Wellington Rato e o outro escolhe Pedrinho, Alisson, quem quer que seja. E na frente, Luciano e Caleri. Não tem o que inventar. É o 4-4-2 tradicional e acaba com essa porra de ponta. Cara, acabou. o negócio do o Dorival no Flamengo foi assim, o Paulo Souza quando sai, não existia problema de ambiente com o Paulo Souza. Ninguém reclamava dele nesse aspecto. O cara era muito tranquilo e tal. Então, assim, não tinha esse problema. Sim. Só que o time tava uma bagunça, né? Será que só não reclamavam pra mídia? Cara, essas coisas saem, não tem jeito, né? Se tiver... Não adianta. Se tiver situação interna no Flamengo sobre essa coisa, vai vazar. Não dá. Não dá pra esconder esse tipo de coisa. E aí, tanto que o Paulo Souza, depois que é demitido, volta lá e fala assim, então assim, não vejo esse problema não. Mas quando o Dorival entra, ele vê o Flamengo uma zona, uma bagunça. E aí, aquele negócio, cara, às vezes, né? Às vezes não. No futebol brasileiro nada é simples. Então fazer o arroz e feijão no Flamengo não é uma parada simples. Então assim, olha só o que o Dorival fez nesse time. Ele botou o Pedro e o Gabigol, né? Que até então não podia jogar junto, né? Sim. Mexeu na estrutura da posição do Gabigol para ele não ser o atacante principal. Claro que o Gabigol poderia fazer inferno. Porque ele manda no Flamengo se ele quiser, né? Ele podia fazer o inferno. Podia. Ele não fez. Ele aceitou o que o Dorival... E aí que eu acho que é o mérito do Dorival nessa situação. Aceitou o que o Dorival fez ali para ser campeão. Vamos ser campeão, né? Todo mundo vai ser campeão. E quem vai pra Copa é o Pedro, né? Então, assim, toda essa situação de fazer o Gabigol entender essa posição que ele ia ter e que ia brilhar também, claro. Mas quem ia fazer as caixas lá era o Pedro, apesar dos dois terminarem o campeonato com a mesma quantidade de gol, né? O ano, né? Terminaram o ano os dois com 29 gols. Isso não é uma coisa simples, essa gestão aí, e todo mundo curtiu o trabalho do cara, porque o time inteiro abraçou ele ali. Sim. Então, eu acho que é um bom nome também pro São Paulo nesse momento, principalmente porque o Dorival está acostumado com o futebol brasileiro, está acostumado a elencos não tão poderosos assim. E apagar incêndios, né? Apagar incêndio, exatamente. Ele não é um cara acostumado a chegar no clube e pedir reforço pra caralho. Não. Ele vai pedir, obviamente, ele vai olhar, vai pegar um ou outro, mas não é um Sampaoli, que por onde passa deixa um rombo Vamos ver gigante. quantos que eles vão
vai convenhamos, pedir, né? Ter o ego bem mais, né? Ah, sim, moral. sim, não é? Aumenta- Não, vamos ver. Aumenta demais Porque a expectativa, mano. Esse é o Dorival vencedor. A gente não conhece ainda o Dorival vencedor. Vamos ver se E ele outra, vai chegar nessa Tô humildade. trazendo, irmão. Tô trazendo o técnico campeão da Libertadores. cara. É, pô, tem verdade. isso aí, realmente. Entendeu? Aqui, ó. Mas já fechou? Não, não é, não. Porque quase lá. Tá quase lá já. Porque a gente tá aqui discutindo o Dorival. Não, já tá quase lá, pode não, mas pintar é. um Jair Ventura lá, né? Os caras, Mas é assim, brincadeira, mano. Os caras... Pode esse é pintar, legal, ué. hein, mano? Podia vir Pô. um desse aí pra gente caçar. Não, os caras Que sobem é o muito Belete, gente que tá boa, no hein? sub-20. Veio aqui o Mas, Advento. ó, mas